Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de mudarmos a ninguém, mas nos deu um superpoder para mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta, que convivem conosco, precisam se adaptar às nossas mudanças. Afinal, tudo muda quando mudamos. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro mensal de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Esse encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Bem-vindos, como diz a Lu, boa noite. É uma alegria estar com vocês na Domingueira E, que agora a nossa Domingueira E é mensal, né? Então a gente fica aguardando esse dia de domingo, que às vezes junta com outras coisas, né? Hoje é aniversário do meu neto, mas hoje é aniversário da Reila também, que vai estar fazendo para a gente a espiritualidade. Olha só, gente. A gente, na verdade, que está ganhando presente, né? Então sejam muito bem-vindos, é uma alegria a gente estar junto. Eu vou passar para ela. É um casal de Aracaju. O Hernando eu conheci pela telinha, né? Então a gente teve esse período muito difícil que foi a pandemia para todo mundo, mas ao mesmo tempo foi um período que deu para a gente essa oportunidade, né? Quando que a gente ia estar se conhecendo, quando ia ter gente de tantos lugares do Brasil e mesmo de fora do Brasil, se não fosse a gente conseguir fazer as nossas reuniões, os nossos encontros pela telinha, né? Então sejam muito bem-vindos. Eu quero desejar muita saúde para Reila, muita saúde. Para o casal que hoje está fazendo bodas de oliveiras, que chama, né? 34 anos, eu nem sabia que eram bodas de oliveira. Que vocês sejam muito felizes, tá bom? Gratidão. Reila, agora então é com você a nossa espiritualidade. Boa noite a todos, né? Como foi falado, estou falando de Aracaju. É um presente estar aqui com vocês. Eu sempre acompanhei a Domingueira, né? Às vezes o Fernando na telinha e eu do lado, só quando deu uma pausa, eu disse: Ué, hoje não vai ter? Ai, que pena! Porque eu gosto muito, né? Auxilia muito a gente, né? E aí, quando veio esse convite no dia do meu aniversário, aniversário de casamento, e ainda fazer a espiritualidade, aí que a gente vê que é um presente mesmo, porque a espiritualidade é o quê? É o nosso interior, né? É o mais íntimo que nós temos. Eu costumo dizer que é o nosso solo sagrado, né? É a espiritualidade, né? E como é importante a gente voltar o nosso olhar para a espiritualidade, para o que está no nosso profundo íntimo, porque é de lá que vem a nossa força, a nossa luz, que tem que resplandecer, né? E muitas vezes a gente, no meio do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não consegue resplandecer essa luz. Então, um movimento como esse nos permite retornar à nossa espiritualidade. E quando voltamos esse olhar para o princípio, né, que nos orienta nesse mês, que é a humildade, né, a honestidade, podemos refletir que ser honesto não basta apenas dizer a verdade aos outros, mas fundamentalmente ser
autêntico consigo mesmo. Isso traz crescimento, bem-estar emocional e principalmente a paz de espírito. Cuidar da nossa espiritualidade não é só vibrar positivo, é aprender a dominar as duas polaridades, a luz e as nossas sombras também. Há quem acredite que espiritualidade é apenas luz, porém o verdadeiro despertar nasce quando aprendemos a olhar para dentro sem medo do que encontramos. Cada parte de nós carrega ensinamentos, e quando acolhemos nossas sombras com consciência, transformamos tudo em força, e isso também é honestidade. O caminho espiritual não é feito de brilho, é feito de coragem para equilibrar aquilo que pulsa em silêncio. Somos a vida vestida de força, coragem e esperança. Paz para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, Reila, muita gratidão. Verdade, né? Tudo isso que você falou para a gente vai ficar para a gente como uma reflexão. E agora nós vamos para o nosso segundo momento esperado, que é ouvir o Hernando Santos. Hoje ele vai falar para a gente sobre a sobriedade do comportamento além da abstinência. Então, é um tema que eu acredito que sirva para todos nós, né? Então, Hernando, muito bem-vindo, boa noite. Como já foi dito, o Hernando é voluntário lá de Aracaju, e se você quiser se apresentar muito mais um pouquinho, enfim, o microfone agora é todo seu, tá bom? Seja muito Tá, bem-vindo. obrigado. Obrigado, Rosa. Obrigado pela oportunidade, o presente, né? Para a gente ter se conhecido pela telinha, e ter fortalecido, né, ainda mais, né? E a gente ter se aproximado ainda mais, né? A família Amor Exigente só se consolidou, né? E criou muito mais capilaridade também, né? Com os meios digitais, né? Durante a pandemia. E a gente se abraçou muito mais na pandemia. E vou aqui me apresentar, né? Falando aqui de Aracaju, né? Eu conheci o Amor Exigente lá em Campos, no interior do Rio, e estou, né, como coordenador de sobriedade aqui em Aracaju, e sempre me identifico, né? A gente usa muito o oitavo princípio, né? Leigo e voluntário. A gente tem que estar sempre se colocando como leigo e voluntário, porque aí a gente vai estar sempre aberto, né, ao aprendizado, à troca, porque essa caminhada nós fazemos juntos, né? E a gente aprende com as ferramentas do amor exigente que juntos somos mais fortes. Então, gostaria, né, inicialmente de agradecer, né, a essa equipe de ouro aí que está sempre organizando, né, e mantendo, né, a domingueira aí para abraçar tantas famílias, né? Lu, Cláudia, Cacilda, Rosa, todos eles, né, que fazem parte aí da Domingueira, né? Agradecer, gratidão eterna, né? A Padre Haroldo Hans, né? Nossa mãe Mara também, Massinha, né? Nossa atual presidente, gratidão eterna a todos que compõem a Federação Amor Exigente, né? Esse final de semana, né? Teve esse encontro lindo aí que fortaleceu cada vez mais, né, o nosso trabalho. Agradecer a Reila, que está aqui do meu lado, que construímos, né, o nosso maior grupo de apoio, né, meu maior grupo de apoio, minha família, né, consolidada, e graças a Deus devo muito isso também ao amor exigente, né, Com certeza. porque eu vivia assim na década de 90, né, eu vivia uma codependência crônica devido à dependência química do meu irmão. Nós tínhamos 3 anos de casado somente, ainda estávamos num, num, num momento precoce, né? No momento, precoce não, no momento, né, na primeira parte ali, né, do casamento, né, do matrimônio, e eu sempre muito envolvido
e a minha codependência muito aflorada, né? E eu não sabia lidar com isso, quando de repente eu me deparei com um cartaz, e esse cartaz informava sobre um curso de prevenção lá em Campos, na antiga Escola Técnica, que hoje é Instituto Federal. E aí estava sendo organizado um curso chamado Previda, né? E esse curso foi organizado, né, pela Defensoria Pública e várias outras instituições, né, através do Dr. Luiz Sérgio Souza e Silva e doutora Leila Campos. E ali naquele evento, né, eu tive a oportunidade, né, de estudar sobre as substâncias, falarmos, né, e nos capacitarmos sobre as questões químicas de cada substância, jurídicas, questões jurídicas sobre internações. Foi um curso muito intenso e ali naquele curso ficou uma sementinha muito bem Enraizada. enraizada, chamada Amor Exigente, porque foi ali em 1994 que eu tive a oportunidade de conhecer vários grupos, mas o grupo que mais me impactou, que eu fui buscar informações e era um grupo que estava chegando em Campos, era o Amor Exigente, né? E nós fizemos esse curso para a formação de conselheiros do Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Lá de Campos do Goytacazes. O conselho já não existe mais, mas essa sementinha do Amor Exigente foi que me deu a direção, né? Inicialmente eu conheci a oração da serenidade, conheci a antiga logo do Amor Exigente, era um papelzinho vermelho com um coraçãozinho e a oração da serenidade. E que às vezes eu me atrapalhava, chamava de oração da sobriedade, porque para mim foi o que me trouxe a, que me resgatou, né? Eu com aquela capa de super-herói, tentando salvar meu irmão, e tentando ajudar das formas na minha bondade, vamos dizer assim, mas sem o devido conhecimento, né? E foi através do conhecimento que o Amor Exigente me trouxe e com frequência em grupos que eu comecei a me fortalecer e dar um direcionamento, né? A gente estava né? Eu estava colocando em risco, né? O meu casamento, a minha profissão, o meu trabalho, e devido a toda essa história, né, que nós construímos, eu sei que hoje, se nós chegamos aqui, né, as nossas filhas criadas, formadas, graças a Deus, nossos 3 netos, eu devo isso, né, boa parte disso eu devo ao Amor Exigente. Então, me dediquei bastante a buscar esse conhecimento. E sempre que eu tinha oportunidade, né, eu levava esse conhecimento adiante, né, porque quanto mais a gente, né, tenta auxiliar o outro da forma correta, buscando o entendimento, mais a gente aprende, né? E eu aprendi muito sobre sobriedade. Depois nós nos mudamos para Aracaju, que é a minha terra natal, em 2008. Quando a gente chegou aqui em Aracaju, não tinha o Amor Exigente. E em 2020, né, foi feito o Fórum da Família aqui, o Roberto veio apresentar o Amor Exigente. Em 2023, novamente, o Luiz Fernando, né, nosso querido Luiz Fernando, eu sou fã daquele cantor que ele, ele não pergunta como vai você, ele diz, como vai você? Então, eu sou fã daquele cantor, tudo que ele nos ensina, nos orienta é através, né, de todo aquele coração gigante, aquela docilidade dele. E aí, eu me reencontrei aqui em Aracaju com Amor Exigente, né, já conseguimos, né, dar continuidade ao trabalho aqui. O Amor Exigente já está, é, agora, quinta-feira, né, foi aberto o grupo lá em Itabaiana, aqui em Sergipe também. Foi aberto mais um grupo, o Grupo Iluminar, né, lá em Itabaiana. E aí eu estou, né,
como coordenador de sobriedade. E nessa jornada, né, quando a gente se depara, né, com essa palavra sobriedade, a gente sabe que esse trabalho, né, foi surgindo, né, ao longo dos anos, porque o Amor Exigente, né, ele é um grupo que nasceu com as famílias e para as famílias, né? A gente sabe que as primeiras reuniões de Amor Exigente, né, lidavam com reuniões familiares, né, e tentando, né, aprender como lidar com os comportamentos disfuncionais das famílias e dos filhos e buscando orientação, né? E aí, ao longo dos anos, né, foi surgindo a ação sobriedade, né? E outras ações, né, que o Amor Inteligente abraça e acolhe toda a sociedade, né? A ação de cônjuges, né? As ações de Sempre é Tempo, né? Amor Exigentinho. Essa ação de sobriedade, eu sempre tive essa busca, né, de estar lendo sobre o assunto e sempre que posso, né, tento passar essa palavra de força, fé e esperança para tantos que estão lá fora, né, na vida ativa, na adicção, e é muito gratificante quando a gente percebe que as pessoas conseguem assimilar, né, o que o programa nos ensina, né, a diferença entre abstêmio e sóbrio, né? Aí a gente sabe que o primeiro passo, né, o primeiro passo para a sobriedade, né, é você se manter abstêmio, mas ele é somente o primeiro passo. Se a gente é, observar, né, e somente a substância, né, que a sobriedade tem a ver com substância, né, a gente vai estar, né, lidando, não lidando com a devida honestidade, né? A gente vai estar naquele equívoco, né, de autossabotagem. A gente não vai estar sendo sincero, honesto e verdadeiro conosco, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da sobriedade, a sobriedade diz a ver com comportamento. A substância é só um detalhe. Então, à medida que o tempo vai passando e a gente vai se aprofundando e conhecendo, né, é, e aprendendo a lidar com essas questões, a gente vai observando que o principal, né, a principal função, né, da gente se manter nessa busca é a manutenção da nossa sobriedade através dos nossos comportamentos, né? Então, a sobriedade, né, está muito além de substâncias. A gente tem uma indagação, né, que a gente fala às vezes, a gente escuta às vezes nas reuniões, né, sobre a dependência e a codependência, né? E aí fica sempre aquele questionamento, né? Quem veio primeiro, né? Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A dependência ou a codependência, né? E aí, quando a gente vai lidar com a questão da sobriedade e da substância, né? É muito claro, né, que a gente percebe, né? Que o que vem primeiro, na verdade, é você se manter limpo, né? Você se manter abstêmio para você aí sim dar o primeiro passo para manter a sobriedade. E aí você vai se conhecendo, criando uma busca, né, de autoconhecimento, e aí vai lidando aprendendo a lidar com os seus comportamentos, né? E através do amor exigente, a gente tem muitas ferramentas, né? As ferramentas dos princípios, né, que diariamente, né, semanalmente a gente lida nas reuniões. Então a gente aprende a usar as ferramentas dos princípios
principalmente os princípios éticos, né? Agora, recente, nós tivemos lá em Recife, falando, no encontro de sobriedade, né? E a gente falou muito sobre os princípios éticos e como que os princípios éticos nos mantêm em sobriedade, né? Então, quando a gente começa a nos conhecermos, né? E a gente percebe que a gente pode ser o nosso melhor aliado. A gente vai, tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, e aí sim você torna-se o seu melhor aliado. E aí a gente vive o processo de aceitação, né? A aceitação, né, das nossas fraquezas, dos nossos desvios, né, dos nossos comportamentos, né? Para então começar essa jornada construtiva e produtiva. Então, quando a gente fala sobre sobriedade, é... perdão, abriu a outra tela aqui. Só um momento, viu? Me perdoe que abri uma tela aqui, eu não estou conseguindo fechar. Saiu. Então, hoje nós vamos estar falando sobre essa busca da nossa sobriedade, né? Porque vai muito além, né, da questão da abstinência, vai muito além da questão da abstinência, né? A abstinência a gente percebe, né, que é o primeiro passo, né, para a gente começar a viver a sobriedade. E aí, para quem vive no, para quem vive na dependência, na ativa, no uso, né, e sabe, né, que a gente está buscando esse processo de recuperação, a gente fica tentando encontrar, né, essa correlação, né, sobre abstinência e sobre sobriedade. Mas, à medida que a gente vai lidando com os nossos comportamentos e estudando, né, e buscando esse autoconhecimento, aí a gente vai percebendo que é através dos nossos comportamentos que a gente busca, né, essa sobriedade de comportamento. Aqui, como foi dito no nosso princípio do mês, né? A gente estudou esse mês agora o princípio da honestidade, né? A gente ser honesto, sincero e verdadeiro conosco. Então, a cada momento, né? A cada atitude, né? A cada atitude que a gente constrói na nossa vida, né? No nosso decorrer, no nosso dia a dia, na nossa vigilância constante, né? Em relação a realmente viver, né, o que o amor exigente nos ensina, né, estarmos cada vez melhor. Então, essa honestidade, a gente tem que ter essa vigilância com a nossa honestidade, né? Então, que a gente possa, né, diariamente
estar percorrendo esse caminho, né, de autoconhecimento, né, nessa busca, né, de estarmos cada vez melhores, né? Aqui, ó, eu até vou ler aqui um trecho que a Daniele, né, Daniela Viviane, né, que ela colocou aqui no nosso manual de sobriedade, né, falando sobre a dignidade da escolha, né? Quando eu estou em sobriedade, a dignidade de escolha se torna um valor fundamental na minha vida. Estar sóbrio me dá clareza para tomar decisões mais conscientes, alinhadas com meus princípios e com o que realmente importa para o meu bem-estar. A autonomia sobre minhas escolhas, livres das influências externas, de vícios ou pressões momentâneas, me permitem viver de forma mais autêntica e responsável. Então, aqui fala, né, sobre essa questão da gente ter o zelo com as nossas escolhas diariamente, né? A cada escolha, busco preservar minha integridade, honrando meu caminho e respeitando minhas necessidades, sem abrir mão da minha dignidade de ser fiel a mim mesmo, né? Então, quando a gente vive essa jornada, né, de estar cada vez melhor através do programa Amor Exigente, né, a gente tem essa busca nesse comportamento, né, com a dignidade das escolhas, né? Então, através das ferramentas, né, que o Amor Exigente nos traz, né, são os princípios básicos familiares, os princípios éticos, né, e nos momentos semanais, nas reuniões, as partilhas, todo esse aprendizado, né, a gente vai trazendo a nossa vivência de aprendizado e buscando, né, esse autoconhecimento, né, nesse processo de crescimento interior de cada um de nós. Então, a questão da sobriedade não está ligada tão somente ao uso de substância, né? A gente vem a cada dia aprendendo sobre a questão da sobriedade de comportamento, né? Então, sempre que a gente vivencia, né, os princípios éticos e sempre que a gente busca através da literatura, né, o autoconhecimento, né, a gente vai cada vez mais, né, exercitando, né, o nosso melhoramento, né, a nossa as nossas melhores escolhas, né? Então, essa questão, né, de ser honesto, fiel e verdadeiro, né, é que a gente vai através da nossa vivência, né, realmente, né, exercitando, né, esse crescimento, né? Ah, eu recortei um tema aqui que fala sobre a questão da sobriedade, né? Que é a nossa arte de controlar os nossos desejos imediatos, né? Então, quando a gente tem os nossos impulsos, né? Nos nossos desvios, que todos nós sabemos, né?
cada um de nós, né, nós sabemos as nossas fraquezas, né, o nosso calcanhar de Aquiles, né, vamos dizer. Então, é, quando a gente começa, né, a nos perceber, né, e nos conhecer cada vez mais, a gente vai tendo, né, essa vigilância e esse crescimento, né, de nos mantermos em sobriedade, né? É, porque a sobriedade é uma virtude que geram outras virtudes, né? À medida que a gente tem um comportamento sóbrio, então, independente de substância, à medida que a gente tem um comportamento sóbrio, a gente aprende a lidar com respeito, a gente aprende a lidar com o sigilo, a gente aprende a ser fiel, a gente lida, né, com a solidariedade, a honestidade. Então, a gente desenvolve todos esses comportamentos, né, sendo fiéis aos nossos comportamentos, assumindo assim, né, um papel de sobriedade, necessariamente de sobriedade, né? E aí a gente consegue, né, sublimar os nossos impulsos e desejos, né? Que diz respeito a gente trabalhar a nossa serenidade, né? E quando a gente fala sobre sublimar os nossos impulsos e os nossos desejos, né, é a gente tornar sagrado os nossos impulsos e os nossos desejos. Então, quando a gente costuma dizer em salas de sobriedade que a recaída antecede o uso, né? Porque as recaídas, né, tanto do dependente como do codependente, né, as nossas recaídas, antecipadamente, a gente incorre num desvio de postura, num desvio de caráter, né? E aí, quando a gente começa, né, a perceber e a ser mais vigilante, né, a sublimar os nossos impulsos e os nossos desejos, aí a gente consegue nos manter em sobriedade, né? E sobriedade tem a ver com serenidade, né? A gente, no nosso agir, né, enquanto sóbrios, né, nós temos a serenidade de tomar as melhores decisões, né? A gente desenvolve, né, com a nossa sobriedade, à medida que a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, a gente desenvolve esse zelo com a nossa serenidade para tomar as melhores decisões, tomar, né, as melhores, né, encontrar as melhores saídas, né? E aí a gente, né, começa a se conhecer, né, e a viver o amor próprio, né? Então, essa busca desse equilíbrio, né, vamos dizer, nessa temperança, né, nessa moderação, aí é que a gente consegue, né, através desse nosso comportamento sóbrio, né, como eu falei no início,
através desse comportamento sóbrio, né, a gente consegue, né, crescer, né, e manter as nossas, manter o controle, né, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos de dificuldade, né, desenvolver o nosso autocontrole, né, e buscar, né, uma vida cada vez melhor, né? Então, que todos nós, né, possamos vivenciar, né, essa buscar através dos ensinamentos do amor exigente, né, buscar, né, através das ferramentas, né, que o amor exigente nos traz, né, e não desanimar, né, estar sempre, né, nessa caminhada, né, de estarmos cada vez melhor nesse processo, né, de autoconhecimento e, né, no descortinar da nossa sobriedade, né? Então, essa, esse entendimento, sobre essa diferença, né, entre es- abstinência e sobriedade, né, que a gente consiga trazer essa clareza, né, que a, a sobriedade está muito além de uma substância. Então, que a gente possa estar vivenciando, né, esse, esses princípios, né, as ferramentas que o amor exigente nos traz, né, toda essa literatura, né, que o amor exigente nos traz, buscar esse apoio nos grupos, né, essa família, né, tão amorosa, né, que sempre nos acolhe e, né, a gente sempre, né, nas reuniões, a gente sempre nos encontramos, né, e vivemos aquele processo de acolhimento, né, e seguimos, né, seguimos em frente, né, cada vez mais com esse autoconhecimento, né, e esse desenvolvimento, né, de estarmos, né, crescendo a cada dia, né? Então, o nosso entendimento, né, sobre, né, esse processo de viver em sobriedade, né, que nos traz esse domínio, né, dos nossos desejos, dos nossos comportamentos, que a gente, dos nossos limites, né, e que só através da sobriedade, né, que a gente consegue realmente, né, vivenciar, né, esse comportamento, né, de estarmos cada vez melhor, né, e conseguirmos, né, o nosso autocontrole, né? Então, esse nosso domínio, né, vem através, né, da nossa honestidade, né, de nós sermos, né, honestos, sinceros e verdadeiros, né, com com as nossas fraquezas, né, com as nossos anseios, né, e, né, que a gente consiga, né, essa compreensão, né, de seguirmos em frente, né?
Vou buscar aqui mais um tema. Isso. Quando a gente fala, quando a gente fala naquelas vivências, né, do só por hoje, né, voltando às nossas salas de sobriedade, né, aquelas nossas vivências, né, através, né, nós nos controlarmos, né, a respeito dos nossos impulsos, né? Então, tanto nas nossas partilhas, né, familiares, como nas nossas partilhas de salas de sobriedade, né, a gente vive, né, esse desafio do só por hoje, né? Então, só através, né, desse nosso autocontrole, né, que a gente consegue, né, estar transcendendo, né, as dificuldades que possam se apresentar, né, e que, né, a gente possa estar, né, seguindo, né, com esse propósito, né, só por hoje, né, amanhã a gente venceu um dia de cada vez, né? Amanhã é outro dia. A gente precisa ter, né, essa serenidade de viver o dia de hoje, né? Tanto numa nesses desafios constantes, né? De de viver a abstinência, como nos desafios constantes de viver a codependência. Então, né, que a gente possa, né, viver esse aprendizado através dos grupos, levar, né, essa palavra ao maior número, né, de famílias que estão tão carentes lá fora, precisando, né? E aí a gente se depara, né, com essas interrogações, né? E aí, né, através, por exemplo, da oração da serenidade, né, a gente buscar, né, na profundidade da oração da serenidade, né, a gente compreender, né, o que realmente eu posso mudar, né, quanto os meus comportamentos. Eu não posso mudar o comportamento dos outros, eu não posso mudar o comportamento do outro, mas o meu comportamento, né, eu tenho a Deus nos deu, né, esse dom, né, do nosso das nossas escolhas, né? Então, através, né, da oração da serenidade, por exemplo, do ensinamento que a oração da serenidade nos traz, né? Quanta sobriedade, né, a oração da serenidade pode nos trazer, né, através da mudança dos nossos comportamentos, né? Então, né, que a gente, né, diariamente, né, siga nessa jornada, nessa vigilância constante, né, de estarmos atentos, né, aos nossos comportamentos, né, a nossa atenção, né, aos princípios éticos, aos princípios familiares, né, mas, né, que a gente esteja, né, sempre, né, nesse caminho de crescimento, né? Inicialmente, né, começando por nós mesmos, né? Então, né, que essa vivência, né, que a gente acaba se deparando, né, nos grupos de autoajuda, nas nossas reuniões, né, que a gente encontre, né, as nossas
as nossas respostas, né, para lidar com os nossos comportamentos, né? Então, é, essa essa busca constante, né, pela sobriedade, né, que a gente é, consiga nos manter, né, através né, de todos esses ensinamentos, né, que o Padre Haroldo nos deixou, né, que nossa querida Mara Menezes, né, é, estava lá no Soltanier, né, estava ontem palestrando e nos trazendo cada vez mais, né, esses ensinamentos, né, que quando a gente vai realmente observar, perceber, né, a gente compreende que o programa de Amor Exigente, né, é esse programa, né, extraordinário de mudança comportamental, né? E aí quando a gente desperta para essa mudança comportamental, né, então a gente, de fato, a gente acorda para a nossa sobriedade, né? Seja nas ações de sobriedade, né, nas salas, né, de partilha de sobriedade, seja nas salas de família, seja nas salas, né, de sempre é tempo, a gente vai sempre se deparar com essa descoberta quando a gente compreende verdadeiramente que essa jornada é através das nossas mudanças comportamentais, né? Então, através das nossas mudanças comportamentais, né, a gente vai conseguir, né, através de todas as sugestões, né, dos princípios básicos familiares, dos princípios éticos, né, a gente vai, em doses homeopáticas, né, como a gente costuma dizer, a gente vai encontrando a nossa sobriedade de comportamento, né, para lidar com nossos entes queridos, né, para tomar as decisões mais assertivas, né, para compreender, né, as questões ligadas aos limites, né, a disciplinas, e aí a gente vai vivendo, né, esse reencontro, né, com deixando para trás os velhos comportamentos, né, e se reencontrando com a sobriedade. E aí a gente verdadeiramente, né, a gente vive o nosso processo de cura, né, a nossa cura interior, né, seja os nossos entes queridos, né, nos seus desafios pessoais com a recuperação, né, de uso de substâncias, né, e seja nós mesmos também, né, nessa busca da sobriedade de comportamento, que só através, né, da nossa sobriedade de comportamento, né, de fato, é que a gente vai conseguir viver cada vez melhor, né? Então, que essa mensagem, né, de aprendizado, de que a gente, né, encontra, né, nas capacitações, né, do amor exigente. Eu conheço, né, já tive a oportunidade de participar de outros grupos, mas como, né, o amor exigente que nos traz essa clareza, nos dá esse norte, né, e, e lida, né, de uma forma tão, tão verdadeira, né, com os nossos comportamentos, né. Até hoje eu não tive conhecimento de um grupo para lidar com mudança comportamental, né, como amor exigente. Então, a gente sabe, né, que essa jornada, né, depende, né, da gente estar, né, nessa constância, né,
essa persistência, né? De diariamente, né? A gente estar atentos, né? Aos nossos comportamentos, né? E sempre com o coração, né? Humilde, o coração aberto para estar aprendendo cada vez mais, né? E aí a gente vai estar vivendo, vai estar se permitindo, né? Essa essa transformação, né? Esse crescimento interior, né? E a gente vai estar verdadeiramente vivendo em sobriedade, né? A sobriedade de comportamento, né? Com comportamentos éticos, com a nossa retidão, a nossa disciplina, a nossa organização, né? Tudo que, de fato, né? Às vezes, né? Os valores que a gente, né? No decorrer do tempo, né? A gente, às vezes, deixou escorrer pelos dedos, mas somente através, né? Das nossas reuniões, dos nossos encontros, que a gente consegue, né? Se reencontrar, né? E estar, né? Realmente, né? Lidando, né? Com essa descoberta da nossa sobriedade, né? Então, que a gente, né? Esteja, né? Se permitindo, né? Viver, né? Os aprendizados, né? Do que se propõe, né? O programa de amor exigente, né? Nas nossas partilhas, nas nossas reuniões, entendeu? Então, que a gente tenha, né? Cada dia mais, né? Essa vivência, né? Com as nossas descobertas, né? E o nosso crescimento, né? Pessoal, né? Que nada muda se eu não mudar, né? A nossa palavra de ordem, né? Nada muda se eu não mudar. Então, que a gente possa estar se permitindo, né? Viver as nossas mudanças interiores, né? Viver, né? Né? Quebrar os nossos paradigmas, né? Para permitir, né? Cada dia mais a nossa as nossas descobertas e os nossos melhoramentos, né? E aí, através da nossa sobriedade, a gente vai sim poder estar fortalecido para estender a mão ao outro. Mas enquanto a gente não tiver a clareza da nossa sobriedade, né, a gente não consegue lidar com a responsabilidade de estender a mão ao outro. Então, né, que a gente possa estar vivendo, né, esse, esse crescimento, né, individual, né, esse crescimento pessoal e somente através do amor exigente, né, que eu consegui, né, me reencontrar, né, e no decorrer desses anos, né, muitas experiências, né, com relação a, a tilhas de sobriedade, né, nossos grupos de sobriedade e muitas experiências, né, nós conseguimos, né, perceber que a substância é apenas um detalhe, né, tudo diz respeito aos nossos comportamentos. Então, que a gente possa estar, né, atentos, né, e
vivenciando, né, cada vez mais, né, os nossos princípios básicos, os nossos princípios éticos e nos permitir, né, aceitar as nossas transformações. Era essa palavra que eu gostaria de deixar hoje como nosso aprendizado, né, de domingueira. Deixa eu ver. Não sei agora, né? Isso aí. Não deixa atenção. Perde, atenção. Lu, aqui vai estar aberto para perguntas. Sim, pode ficar. Vamos abrir para perguntas. Cacildinha está controlando o chat, né, Cacilda? Sim, sim, estou. Por enquanto não tem pergunta, tem elogios, mas pergunta ainda não tem. Então, quando o Vamos, pessoal se vamos, anima para as perguntas, eu vou falar um pouquinho, para fala. variar. Nando, gratidão pelo que você trouxe para a gente. Eu fui até buscar o meu manual da sobriedade aqui, né, que foi feito e que está disponível lá na lojinha. Olha, eu não sou garota propaganda, nem estou ganhando em cima, não, gente, mas assim, vale a pena ter o manual da sobriedade, porque eu fui descobrir, Hernando, que a sobriedade é para todos, né? Sobriedade não é só para quem faz uso de alguma substância lícita ou ilícita, né? Porque, é como você falou, ela está no nosso comportamento, né? Quando você fala assim, conhece a ti mesmo, que você aceita, que a gente vai e aceita que alguma coisa ali não está funcionando bem, né? E que a gente vai buscar se conhecer para ver o que está acontecendo, né? Aonde que eu preciso mudar? E que a gente traz nesse momento, eu adoro esse princípio ético que fala de ser fiel, honesto e verdadeiro. E os princípios éticos, eles são tipo, comece por mim. Se eu não colocar os princípios éticos na minha vida, não adianta. Eu enxergo os princípios éticos, eles têm o mesmo valor que os princípios básicos, a espiritualidade pluralista, que é a responsabilidade social, né, que é a nossa base do amor exigente. Mas se eu não tiver os princípios éticos implantados, como é que eu vou fazer alguma mudança na minha vida, né? E aí a gente vai para esse resgate. Então eu comecei a descobrir que eu, como codependente, precisava buscar a minha sobriedade no falar, a minha sobriedade no fazer, a minha sobriedade no vestir, a minha sobriedade em tudo, né? Na verdade, ela vai fazer parte de tudo na nossa vida. E aí você traz para a gente a questão do limite e da disciplina. Se a gente não colocar limite nas coisas, se a gente não se disciplinar, né? Onde que a gente chega? Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, nesse processo de codependente, não ficar jogando para o outro, que o outro tem que. Porque a gente confunde muito, né? Como você falou, abstinência com a sobriedade. A pessoa parou de fazer o uso de alguma coisa, né? Ah, então ela já está em sobriedade. Sobriedade é para a vida, né? Sobriedade é depois que a pessoa saiu lá de uma clínica, de uma comunidade terapêutica, né? Ou mesmo que ela não tenha sido internada, mas que depois, quando ela para aquele uso, quando ela para, muda aquele comportamento, mesmo que ela não tenha sido internada, aí é que entra o X da questão, né? Da gente buscar esse caminho desse equilíbrio. E é o que você disse, né? A gente precisa começar pela gente e persistir para a vida, né, Hernando? Porque não é uma coisa assim que a gente, agora eu já e pronto, tá tudo bem. Não, a vida ela vai toda hora querer abrir uma portinha para a gente ir pelo caminho mais fácil, né? Pelo caminho mais tranquilo, pelo caminho que dá menos trabalho. Então, eu agradeço muito, Hernando, de você estar aqui com a gente, você abrir seu coração, né? Eu fiquei me lembrando, esse dia 30 de novembro, ele tem tantas coisas, né? Inclusive, é uma marca da passagem do nosso Padre Haroldo, né? Que se foi há 6 anos É,
com 100 anos, né? Então não é à toa que a gente está hoje É, aqui celebrando, onde quer que ele esteja, né? Que está aqui acompanhando a gente nesse momento. E o Padre Haroldo falava tanto para a gente, né? Nada de medo, só amor, né? Então é isso, a gente não ter o medo para a gente conseguir ultrapassar essas barreiras, essas coisas que a gente traz enraizada na gente, né? Ah, eu sempre fui assim, eu sempre fui desse jeito, eu não vou conseguir mudar. Não. Se eu não começar a sobriedade por mim, como é que eu vou querer que o outro, que no caso, né, é o dependente químico, eu não gosto muito de falar dependente químico, não. Não gosto de falar usuário. A gente usa uma palavra aqui que eu aprendi no Amor Exigente lá de Botafogo, que é o desafio. Às vezes a pessoa não entende muito, né, quando a gente fala meu desafio, meu desafio. Mas cada um vai usar a palavra que melhor se encaixar, né? Às vezes eu vejo também que as pessoas falam ente querido, mas aí eu me lembro assim, ente querido, para mim parece que a pessoa foi, já fez a Morreu. passagem dela, né? Mas eu digo para vocês assim, no momento em que, nesse processo de recuperação, eu consegui entender que a minha sobriedade ia ser o vagão central, né, a locomotiva, o vagão central na locomotiva, para minha mudança, que ia fazer com que o meu entorno mudasse, aí é que as coisas começaram a acontecer. E ela tem que ser para sempre, né? Porque toda hora a gente vai esbarrar em alguma situação que vai levar a gente para de repente, opa, não, e a gente volta e vai revendo esse processo todo, né? Vou deixar aí para o pessoal falar. Eu lembrei também que a minha avó era sergipana, ela é era de Propriar. E aí eu fui uma vez para conhecer, fui para Aracaju, para parar lá na cidade de Propriar, para conhecer, tirar foto na igrejinha. Cheguei no sábado, tinha uma feira, sabe aquelas feiras que vendem tudo, gente, que não dá vontade de você ir embora, que tem dentro do chapéu de couro, né, até a comida. E eu passei o dia lá em Propriar, não tem mais família nenhuma lá, mas fiquei muito contente de enxergar as minhas raízes, né? E Hernando, muito interessante. Você conhecer o amor exigente no Rio de Janeiro, em Campos, né? Colocar na sua vida e depois levar aí para Aracaju. Então, eu sou grata assim essa noite de hoje. Eu sei que vocês poderiam estar comemorando junto com a família de vocês, com os filhos, com os netos, né? Mas dedicar esse tempo para estar aqui com a gente. Então, a você assim, muita gratidão, muitos anos de vida, muitas bodas, né? Outras bodas que venham, né? E a gente agora vai abrir para o pessoal poder perguntar. Alegria poder estar aqui com vocês hoje. Rosa, Rosa, mas estar com vocês é estar em família. Então, muito obrigada, Isso, obrigada. isso, gratidão. O, eu, Hernando, tem duas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer as ok. duas e você responde, qual você acha melhor primeiro, ou mistura as duas. A Daniela, Tá. primeiro a Suanir, cadê? Ai, sumiu a da Suanir aqui. Aqui, a Suanir te perguntou que gostaria de saber como foi a sua caminhada na sobriedade dos comportamentos. Foi a vigilância ou foi a disciplina? E na sequência, a Vaine pergunta que ela tem um filho que está há 2 meses numa clínica e ela gostaria de saber como ela pode se posicionar quando ela sair, para que ele não tenha recaída. Tá. Então, pela primeira, né, a gente, eu fui mais pela vigilância, né? Na verdade, eu nunca fiz uso de substância, mas é como nós já falamos aqui, né? A gente tem que estar sempre vigilante, né, no nosso processo, né, de sobriedade, né? Como Dona Rosa reforçou, né, a nossa sobriedade de comportamento, né? As nossas escolhas, né? A gente ter esse zelo, até um zelo coletivo, né? Porque as nossas escolhas vai influenciar, né, nas pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Então, que a gente, né, possa estar sempre vigilante, né, nesse processo de sobriedade, né? A disciplina
é um dos aspectos da sobriedade, E também, mas né? eu me apego mais com a vigilância. Mas a vigilância e a disciplina estão parzinhos, né, Hernando? Porque se você não tem disciplina, dificilmente vai ser um É, vigilante, não é mesmo? E da é, mesma forma que a Vane, a Daniela, que é de Goiânia, também está com o marido internado, e é como lidar com esses medos após a internação. Ela, tanto uma como a outra, estão com com essas dúvidas, sabe? então, em relação a essa questão da porta de saída, né? Como a gente às vezes costuma dizer, o seu Hélio aí tem mais bagagem do que eu até, né? Que a gente tá, volta e meia a gente se vê lá na sala de sobriedade nas reuniões de sexta-feira, mas a gente sabe que não existe assim uma receita pronta, né? É todo um contexto, né? Que a gente precisa acompanhar. Ela falou que o marido está há dois Tá meses, né? internado há 3 meses e vai sair em breve. Sábado vai sair. E a outra também, o Então, filho vai sair e está com essa dúvida, sabe? Como lidar com esse período pós-internação. esse pós-internação, né? Primeiramente, né? A questão da família estar em grupo de amor exigente, né? A família está buscando se tratar aqui fora, né? O processo de internação é necessário, né? Interromper o uso, viver situações de disciplina lá na comunidade terapêutica ou na clínica, né? Viver uma rotina, né? Como se estivesse simulando, né? Uma agenda familiar dentro da clínica, né? Mas ao sair, né? A gente costuma dizer que não existe uma receita de bolo, né, seu Hélio? E também, né, Existe, Hernando, também quanto mais a família participar do Amor Exigente, mais ela vai se fortalecer, mais conhecimentos é, ela vai adquirir. Além disso, lá no site do Amor Exigente tem um texto sobre dicas, como é que fala? Sugestões de como transformar a minha família numa comunidade terapêutica. Então, é um é a material família, bacana, né, que tem lá, que ela pode lançar mão, junto com uma frequência é, assídua nas reuniões, nos vídeos do YouTube, na reunião de segunda-feira da Cláudia Tenório, né, Hernando? Não é assim é, com o estalar de dedo que você pode dar uma orientação que a pessoa, pronto, já não tenho mais medo. É preciso uma disciplina para seguir as orientações do amor exigente como um todo, não é mesmo? o seu Hélio levantou a mão aí, né, seu Hélio? Então, boa noite a todos. Muito Boa bom noite. escutar você falar, Hernandes. Primeiro, parabenizá-lo pelo aniversário de casados aí. Muito bom exemplo. E dizer que acrescentar ao que você falou, não tem nada a fazer, não tem mais nada a dizer, porque foi completo, bem explícito e você separou com muita propriedade o uso, quer dizer, a abstinência da sobriedade, que a abstinência parou o uso, está se recuperando. Mas essa oscilação que nós temos no dia a dia para controlar a nossa sobriedade, a exemplo do trânsito, que é tão difícil, né? E mais a relação com nossos familiares, pessoas que não conhecem um pouco do amor exigente. E quanto àquela questão de ficar preocupado quando alguém está saindo de uma comunidade terapêutica, como a Rosa não foi a Cacilda que falou, nós temos muitas informações no YouTube e no site do Amor Exigente sobre como viver numa família terapêutica, porque a pessoa que sai de lá sai cheia de regras,
sai de uma comunidade com muita disciplina e às vezes no retornar para casa não encontra mais essa disciplina. Se, se perde no, não tem horário para comer, não tem horário para levantar, não tem horário para nada. E lá na comunidade ele tinha, né? Então, a pessoa que está recebendo alguém que sai de uma comunidade tem que participar das reuniões, assim como você falou, participando até que seja das reuniões online, quando não tem grupo na sua cidade, sempre se aprende alguma coisa. Eu participo de todos possíveis, porque até dos cônjuges e de família, sempre que eu posso, eu estou numa reunião assim virtual, né? Porque eu tenho a minha obrigação com as presenciais. Eu sou aqui de Canoas e estou voluntário do Amor Exigente. Então é isso aí que você falou, está completa a sua explanação. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo aniversário. Obrigado, senhor, seu Hélio. Obrigado, seu Hélio. A Zulmira perguntou, Hernando, como foi a frequência ao grupo de AE durante o processo de sobriedade? Não sei se ela estava desde o começo, né? Você já repetiu várias vezes que você partiu de uma codependência do seu irmão e não de uma dependência pessoal, né? Então deixar talvez mais uma vez claro que não é a sua dependência de substância. Mas assim é importante, né? Essa nossa, a gente costuma dizer que presencial é mais legal, né? Então É, toda quarta-feira eu estou lá, sagrado. A aham, gente tem a partilha com as famílias e quando os meninos aparecem, a gente faz a partilha separada lá, a partilha de sobriedade, né? Mas a pegada é a gente estar, o segredo é estar na próxima, né? É aquela nossa frase, o segredo é estar na próxima, né? A cada reunião é um aprendizado, é o repassar, né, dos princípios, o mesmo princípio que a gente, né, estudou, né, em novembro do ano passado, a gente está novamente estudando esse ano agora, só que a gente já cria uma outra compreensão, no mesmo princípio, a gente já absorve de uma outra forma. Então, o, o princípio da nossa transformação, né, vem através da nossa frequência nos grupos, né? Então, que a gente possa estar nas reuniões presenciais, né, e sempre que tiver oportunidade também participando das nossas reuniões online. isso mesmo, isso mesmo. A Renata levantou a mãozinha. Eu vou abrir aqui, Renata. vou pedir ela para ativar o áudio dela, tá? Pode abrir, Renata. Lembrando, Renata, que essa reunião está sendo gravada, o arquivo vai ficar disponível na Federação de Amor Exigente, no site e também no YouTube. Quer dizer, qualquer pessoa pode acessar, tá bom? Sim, A ok. Renata é de Belo Horizonte, ela conhece bem o Amor Exigente. É, o O amor que que exigente, mas é porque essa sala é pública. A gente tem Não, que, eu sei que a né? sala é pública, Tá bom. assim, pontuando sobre isso, né, tem essa pessoa, essa cônjuge, né, que questiona aí sobre, né, Sim, como o pós-internação, além disso tudo que o seu Hélio falou, que o Hernando falou, né, a Cacilda reforçou dessa presença dentro do Amor Exigente, aqui em casa, o que funcionou e vem funcionando foi, eu pontuei para o meu cônjuge, olha, nós iremos ficar juntos dentro do Amor Exigente para estarmos juntos. Isso porque, para mim, eu acredito que dentro do princípio todo, né, de tudo do amor exigente, ele me possibilita essa sobriedade que foi falada aqui durante a palestra. Então, assim, a condição primeira era exatamente isso, mas é extremamente importante essa questão das normas,
Eu mesmo dentro do amor exigente, eu caí na pegadinha de quando eu estiver aí fora, a gente faz. Pergunta se não foi feito. Então, está sendo, digamos assim, uma construção com o carro andando, né? Eu vou trocar a roda do carro e o carro continua em movimento. Mas dentro do amor exigente, isso está sendo possibilitado de fazer. Então, assim, no amor exigente que eu fui respondendo e tendo, assim, os medos, o grupo de apoio, porque às vezes eu estava aqui surtada, e aí seu Hélio eu ia lá e partilhava, falava, ó, isso é da sua codependência. Porque muitas vezes, mesmo eu entendendo da codependência, quando eu estava dentro dela, eu não me percebia. É quem está fora que percebe o meu comportamento. Então, assim, vai ser uma construção. É uma vida nova aqui em casa. Foram 20 anos com a dependência e a codependência instalada. Hoje a gente tem um ano, um pouco mais de um ano, vivendo uma vida que, digamos assim, é desconhecida para gente. Então, a gente busca dentro do grupo saber o que que é viver essa vida em sobriedade. E é importante o que o Hernando falou da honestidade, porque é dentro do grupo que a gente é honesto, né? Então, ontem eu estava partilhando lá no grupo, seu Hélio, eu acho que estava lá, de Conge, e eu falando assim: eu não estou uma pessoa sóbria em questão de comportamentos. E aí é no amor exigente que vai me ajudar e olhar para isso. E eu tenho a honestidade hoje, e foi construída com apoio, né, externo também, profissional, de eu ter essa honestidade com meu cônjuge. Olha, eu não estou bem, e ele falar eu não estou bem, e a gente volta lá para resolver. Então, assim, e não foi de ontem para hoje. Então, o que eu tenho para compartilhar aqui com a Daniela é que vai ser uma construção, digamos, diante de, olha, eu quero estar junto com você, e ele falar, olha, eu quero estar junto com você, porque a gente fica pensando que isso é problema do relacionamento, né, com o adicto, mas não. Relacionamentos têm questões difíceis e tem que ser conversado diariamente. A gente tem um plus de achar que a dependência química que é o grande problema, mas não é assim. Então, assim, muito obrigada por essa palestra de sobriedade emocional, digamos assim, porque eu acho que é o que, se eu não cuidar, eu vou pôr em risco a sobriedade do meu cônjuge. E depois eu vou jogar a culpa nele, né? Se eu não tiver sóbria. Eu falar, ah, porque ele foi lá e usou. Não. Eu também contribuí não estando sóbria do lado dele, né? Muito obrigada, Hernando, pelo conteúdo. A Iraneide também fez uma observação interessante. Gratidão, Hernando, por trazer hoje tudo o que não posso esquecer, para me manter em sobriedade diante da vida. Muito interessante, né, Renata, essa observação da Iraneide, que é uma necessidade de todos nós, não apenas daquele que tem problema com substância, né? A Ivoneide também parabenizou o Hernando. E acho que estamos chegando ao fim, né, Luciana? E estamos chegando ao fim, mas temos muito a dizer ainda. Hum. Temos aqui que a gente hoje não fez aquele intervalinho, né, Rosinha? Então a gente vai ter que aproveitar o tempo para fazer aqui as nossas chamadinhas da federação, tá? Sim. Mas antes disso, gratidão, queridos, esse casal maravilhoso que veio comemorar aqui conosco, trazendo luz aqui para nossa domingueira. Parabéns ao casal, parabéns a essa mulher fantástica que está aí do seu lado, né, Rayane? É, e vamos para a propaganda aqui, propaganda não, vamos para as chamadinhas. Propaganda não. Aí, esse aqui. Tchum, tchum.
Fica assim meio pretinho, depois some, tá? Quer que eu Como foi, fale? Ah, Cacilda, pode falar, Cacilda. Pronto. como foi Desculpa. colocado no chat já a chave Pix, o Amor Exigente, ele é gratuito, ninguém de nós paga nada para receber informações e aprendizados tão importantes, né? Mas a gratidão e a generosidade de cada um que participa das reuniões e desses aprendizados é que permitem o trabalho acontecer. E porque o Amor Exigente tem custos com a federação, com os banners que a gente compra, temos mensalidade, cada grupo tem mensalidade, enfim, existem custos para manter esse programa no ar e funcionando de um modo geral. Aí nós temos o Pix, que é o CNPJ da Federação, 00673 445 0001 32. E é importante que confirmem o depósito pelo WhatsApp 19 25 19 6555. Não está no cartaz, mas se a pessoa puder, querer contribuir, é muito importante, tem até o QR Code também, e o CNPJ para fazer o depósito. Rosinha, Eu acho que seja membro aí do canal, né? essa parte você Ah, fala bem. então, seja membro do nosso canal, né? Do canal aí do YouTube, e garanta acesso às palestras e cursos exclusivos. Eu mesma entrei, estou aqui de prova. O conteúdo desse canal é incrivelmente de alto nível, né? É profundo, é você entrar para estudar, para aprender amor exigente, né? Webinar, capacitação em amor exigente, palestra O Bolo do Neube, que é imperdível, Congresso de Amor Exigente 2023, curso As Máscaras da Adicção, webinar Vida Plena com Amor Exigente. Pagando, gente, planos a partir de R$ 2,99 por mês. É só entrar no link, a gente vai botar todos os links ali bonitinhos, tá? Ali no chat. Tá ok? Mas não deixem de acessar. Assine esse canal é importantíssimo para os grupos, né? Para quem está chegando no Amor Exigente também vai aprofundar bastante no programa de Amor Exigente. E para quem já está no Amor Exigente, é bom que é uma reciclagem, tá bom? Então vamos lá, vamos já já colocar os links, ok? Rosinha? Ah, é a assinatura da revista. Gente, a revista do Amor Exigente, ela traz conteúdos dos voluntários e de profissionais parceiros do Amor Exigente. E a revista, ela existe da forma digital e em papel também. Então, digital, olha, não tem desculpa para você não assinar a revista lá, ó, R$ 5,90 por mês. E a impressa 119 anual. Divide isso por 12 meses, gente. É muito pouco para muito que você vai receber. Então, vamos apoiar a federação, apoiar os voluntários que escrevem na revista. Vocês não têm ideia, diante da revista sair, todo o fluxo do que acontece, o trabalho todo que tem por trás. Então, é uma forma também da gente contribuir com tudo isso que é preparado com tanto carinho pela federação, tá bom? Ops! Agora a gente interrompe esse compartilhamento, né? E, e vamos trazer aqui hoje, como foi muito bem lembrado, vou até pedir a Rosinha para falar sobre esse desenho que a gente está trazendo hoje, que foi feito. A Rosinha trouxe aqui para a gente, eu não me lembro quem fez.
Não sei Mas se a Ivoneide está aí na sala ainda. A Ivoneide ia ser a pessoa mais certa para falar para a gente. Ivoneide está aí na eu sala? quero Ela tirar disse isso que aqui da precisava frente, mas sair. Ah, para então sair. tá. Então, olha só, essa foto foi feita pelo Adriano, foi entregue ontem lá na federação. E ela está indo para casa aí. Então, foi feita essa homenagem para o Padre Haroldo. E eu achei muito bonito e, nossa, a Lu é muito rápida. Eu mandei para ela, no instantinho ela já colocou aqui na tela para a gente, né? Então, hoje a gente tem essa lembrança, né, desse padre jesuíta arretado, né? Que trouxe o amor exigente para o Brasil. Há 42 anos que a gente vive aí essa proposta e que convidou a Dona Mara para estar junto com ele no Amor Exigente e que espalhou para tanta gente, né? E que salvou tantas vidas, inclusive a minha e a da minha família, né? Então nós temos muita gratidão. Lá na Casa E também tem uma foto do Padre Haroldo que foi feita pelo irmão do Celso Garrefa, que ele me presenteou quando ele veio aqui em Niterói fazia palestra, ele ainda não era conhecido na federação. O Celso lembra sempre dessa história, né? Ele não era conhecido na federação e a gente convidou porque eu já acompanhava ele no Facebook, ele escrevia muita coisa boa. Daí ele veio e me presenteou. Eu falei, Celso, sinto muito, mas essa foto ela não pode ficar só para mim. E aí a gente comprou um quadro, a Ana Lúcia Galo estava indo para um curso e levou a foto também para lá. Então a Ah, que federação lá, bacana. nossa Casa E, está cheia de homenagens. Eu queria aproveitar um link e dizer para vocês que na próxima quinta-feira, aqui no Grupo Icaraí, a gente vai estar recebendo essas duas pessoas que eu acabei de citar. Celso Garrefa vai estar com a gente aqui, fazendo uma palestra, e Ana Lúcia Galo, lá de Teresópolis, também. Então, se alguém estiver passeando aqui pelo Rio de Janeiro, por Niterói, venham comemorar com a gente. A gente está fazendo a nossa confraternização e ela é aberta a todos. E vai ser uma alegria receber todos vocês. O tema da nossa confraternização é medo de nada, só amor. Gratidão a vocês por estarem aqui hoje com a gente. E eu continuo, passo a palavra para a Lu, porque eu nem sei se ela já terminou, eu vou Não, emendando. eu estou aqui para colocar todos os links. Pronto, foi tudo. Isso. A gente vai falar da nossa convidada da próxima Domingueira E. Então, vamos falar ou vamos fazer mistério? Ah, vamos falar, eu não aguento, sabia? Vamos, vamos. Gente, olha, no último domingo do mês de dezembro, a gente vai receber nossa mãe Mara. Ela vai estar aqui fazendo a domingueira aí pra gente, a nossa última domingueira de 2025. Então a gente espera vocês. Que dia vai cair, gente? 28? 27? Nem sei. Que dia Vai que cair cai? Espera nossa aí. próxima domingueira? Te digo agora. 27, 28. 28 28? de 28 dezembro. de Então, dezembro. dia 28. 28 de dezembro, a gente espera vocês aqui. Vamos botar uma roupinha branca que traz a paz, né? Para a Isso. gente, junto com a dona Mara, falar de amor exigente e fechar o nosso ano com chave de ouro, tá bom? Vai ser uma alegria. Lu, Muito devolvo para bom, você. muito bom. Então, mais uma vez, gratidão por tudo, né? Por ter trazido tanto esclarecimento aqui, que a gente chama de luz mesmo, né? Tanta luz aqui para nossa domingueira. E vamos convidar, eu vou até corrigir, eu chamei de Railane, como Olha, Lu, vou Railane é te uma interromper. conhecida minha. Ô, Lu, Oi? se eu fosse cantora, eu ia cantar assim. Se eu fosse igual o Luiz Fernando, eu ia cantar assim. Quanta luz nesse Neste ambiente. ambiente. É, vamos nós. É isso. Então, só corrigindo que eu chamei de Railane, Railane é uma conhecida minha, é Reila. Bom, desculpa. Somos Mais gente, uma somos vez, parabéns gente. para o casal e convidamos então a Reila para fazer a oração da serenidade, para assim encerrarmos a domingueira de hoje, essa domingueira tão bacana, tão iluminada. Vamos lá. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras.
força, fé e alegria. Muito bem, então a próxima domingueira, dia 28 de dezembro, e contamos aí então com a participação de todos. Eu acho que eu consegui ativar o som de todo mundo. Consegui? Sim, conseguiu, tá tudo ok. Conseguiu, conseguiu. Consegui. Então vamos lá, deu tudo certo. Ó, diz que tem uma coisa que diz assim: atrás de todo homem tem uma grande mulher, mas É olha, ao isso, lado de todo homem, né, Reila? Tem né? uma Com grande mulher. certeza. Esse aqui é o meu Gratidão, porto gente. seguro. É o meu porto seguro, com certeza. Gratidão, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo a Eu que todos. agradeço. Beijo.